Bom, bom, gente, bons ventos para nós, né? Que a nossa live de hoje seja abençoada por todas as grandes mães, positivas, negativas, bruxas e fadas, porque nós vamos contar hoje o que está rolando um pouquinho aqui conosco para chegar nessa live, tá? Para chegar nesse momento especial. Mas antes disso tudo, vamos dar uma espreguiçada gostosa. Vamos lá, gente. Quem a gente tá vendo, né? Vamos espreguiçar e espichar bem, porque estamos precisando. Ai, soltar isso, né? Como diz a Rita Lee, abra suas asas, né? Solte suas feras, porque eu acho que a coisa está muito pesada. Vamos embora, soltar todas as nossas feras, a nossa alegria de estarmos juntos, né? Então vamos dar uma respirada agora, fechando os olhinhos. Vamos inspirar profundamente e liberar essa energia de amor, essa energia materna que o Contos de Fada sempre nos traz com alegria. Inspira e assopra. Inspira. E solta gostoso. Inspirando mais uma vez, enchendo o nosso coração de paz, de alegria, e expirando, deixando o nosso corpo bem à vontade para estarmos aqui. Vamos esfregar nossas mãozinhas para as nossas energias circulando. Isso, esquenta, 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 como eu falo, né? Esquenta, 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 esquenta. E vamos doar um pouquinho para quem está aí vendo, né? Olha que delícia que é isso. Porque as mãozinhas ficam vibrando, vibrando, e a gente vai sentindo essa doação de energia boa, de carinho, de afeto. E agradecimento. Vamos agradecer de estarmos aqui juntos, de estarmos dentro da Unipaz, que está oferecendo esse espaço maravilhoso para nós, que está acolhendo as nossas grandes aventuras, né? Então, gratidão pela presença de vocês e gratidão quem vai também assistir depois a gravação. Para iniciar, eu quero, antes de apresentar a Tássila, eu quero contar para vocês que já tivemos muitas aventuras para chegar nesse momento da live. Tá? Então, veja, recolham as suas vassouras, porque a bruxa está solta. Então, segura as suas vassourinhas aí do lado, porque tem muita bruxa por aí. Eu convidei todas, tá? Eu juro que eu convidei todas elas. Não deixei nenhuma de fora desse convite, principalmente o mês de outubro. Então, foi assim, convite para todos os grupos e para todos os lugares. E hoje nós estamos aqui com a Tássila Alves. Nossa, a Tássila é um doce de Belém, né? Lá de Belém de Natal, não é Belém de Portugal, tá? Lá de Belém de Natal. Uma pessoa meiga, carinhosa. E a Tássila, ela é psicóloga, né? Ela é também arte-terapeuta, contadora de histórias. Ela fez especialização em Gestalt terapia, ela fez mestrado em artes e olha que lindo que ela está fazendo agora. Uma especialização em contação de histórias, da arte de contar histórias. Quando eu vi isso, eu já fiquei doida também querendo fazer e curiosa, mas hoje a gente não vai falar disso, infelizmente, vai ter que deixar para um outro momento, né? E a Tássila, ela também é membro da AMARTE, que é a Associação Mineira de Arte e Terapia, né? Então,
Aqui eu dei um pequeno resuminho, porque ela tem um currículo vasto e maravilhoso, e também ela é escritora. Eu espero que a Tássila tenha aí o seu livrinho para mostrar para nós como ele é depois, né? Para nós entrarmos em contato com esse universo. Além de tudo isso, Tássila é mãe do Theo, que é uma figura. Daqui a pouco ele pode até aparecer por ali, porque está com um aninho, já está falando, já está, né, entrando na live. Então, nós vamos acolher o Theo também daqui a pouquinho. Né? E esposa do José Alves, que trabalha com outra coisa maravilhosa, que é criação de jogos. Quero trazer também o José Alves para falar desses jogos que ele cria, né? E dessas personagens maravilhosas que ele faz. Tá bom? Olha, a questão esse mês está pegando assim, porque é o mês de outubro. E nós estávamos aqui antes da live, antes de um monte de coisa que já aconteceu hoje, né? Eu estava pensando, outubro é um mês dos mistérios femininos. Porque, olha, nós vamos louvar Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, né? É um louvor a essas grandes mães. E a gente fica lá rezando, pedindo, tal. Aí eu falei assim, espera um pouquinho. Também, a gente tá, vai ser também o mês das bruxas. Olha lá, o arquétipo já se completa. O aspecto positivo da grande mãe junto com o seu aspecto também negativo. Né? É quando nós vamos comemorar o Halloween. Esse Halloween que às vezes a gente não entende muito bem, porque é um produto importado, porém faz parte do nosso arquétipo, do nosso inconsciente coletivo. E aí eu fiquei pensando nessas coisas que estão acontecendo, até falei, gente, convidei todas, será que eu esqueci alguma bruxinha por aí? Se eu esqueci, eu até peço desculpa, perdão, pelo amor de Deus, apareça, né? Porque o convite foi realizado para todos, né, Tássila? Aí a Tássila vem também com outras histórias hoje e a gente vai enriquecer a nossa contação de histórias. Tássila, seja bem-vinda. Gratidão por aceitar esse convite, por estar aqui conosco. Eu sei que o horário para você é um horário meio complexo, né, devido a ser mãe, é um horário de ser mãe, de estar presente, e que você esteja conosco por esse período. Estacione a vassoura e vamos iniciar a nossa live. Deixa eu até ver cadê a vassoura. Tá por aqui. E boa noite a todos. Novamente te agradeço, Sônia, pelo convite, tá? Por estar partilhando um pouquinho aqui das histórias, da minha história, né? Das histórias de vida, histórias que a gente escuta, histórias que a gente estuda, histórias que a gente utiliza como recurso terapêutico. Então, esse é o momento para a gente compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu construí ao longo da vida com as histórias, né? Então, obrigada a presença de todos, né, que estão aqui. Né? Alguns rostinhos já conheço, outros não. Então, como diz, né, eu faço parte de um grupo da Recontar, que é a rede de contadores de história daqui do Pará. Né? Então, assim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, conte uma outra história. Então, agora senta, que lá vem história. Eu vou compartilhar com vocês um slide, tá? Eu montei aqui só para guiar um pouco a fala. Né? E aí até eu lembro que quando a Sônia você vai sinalizando a questão também do tempo, tá? Mas eu lembro que quando a Sônia fez o convite, ela falou assim, tá, ela me manda uma imagem. Uma imagem que você queira colocar no cartaz. E assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por azul e por passarinhos. Então eu busquei esse pássaro e a Sônia falou assim, Aí eu falei para ela, aí eu mandei uma frase, ela fez a carinha e falou assim, uma frase assim, inspirada em Manuel de Barros.
né? Eu quero escutar uma frase que ele diz assim: eu quero escutar o som dos passarinhos. Então, que a gente possa escutar esses sons que vêm com as histórias, mas não apenas os sons externos, mas os sons que emergem quando ouvimos histórias, né? Quando utilizamos as histórias como um recurso na arte-terapia, no processo terapêutico, né? Seja do arte-terapeuta ou do psicólogo. Mas então, vamos lá. Então, vocês vão ver a imagem, o símbolo do pássaro presente nessas histórias. E eu vou contar um pouquinho depois como é que ele chega também na minha vida, né? Qual o sentido dessa imagem também para mim. Então, essa frase que eu falei para vocês, né? Eu escuto a cor dos passarinhos, de Manuel de Barros. Para começar, né? Eu tinha pensado em contar uma história do pássaro quero-quero. É uma lenda gaúcha do pássaro quero-quero. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nessa lenda? Só que aí, Sônia, me diz aí o que, que tu achas. Eu estou pensando em contar a história da Matinta Pereira. Né? Eu acho melhor, porque ela já se apresentou logo no início da nossa live. Né? E o É, quero, ele vai entender a troca. uhum. Porque assim, aconteceram algumas travessuras antes de começar a live, né? Algumas prendas, algumas situações, e eu falei assim para a Sônia, será que foi a Matinta? Aí ela, Matinta? Então se vocês não conhecem a Matinta, eu vou contar agora, outro momento a gente conta o Quero Quero, né? Mas assim, a história do Quero Quero ela é muito linda, ela é muito querida, tem muito sentido para mim. O que eu quero para mim, eu quero para cada um de vocês que está aí. Então, a da Matinta é porque assim, quando a gente, eu lembro que logo o primeiro evento, Sônia, que eu participei de arte terapia, né? Vou colocar aqui, ó, como tudo começou, né, para produzir essa lenda. Foi em Porto Alegre. Né? Então, eu era estudante de psicologia, fui para Porto Alegre. E na primeira oficina que eu participei de arte-terapia, eu me deparo com. Eu ainda era acadêmica de psicologia, estava terminando o curso, e no meu processo terapêutico eu descobri que existia a arte-terapia. Eu lembro que a primeira oficina que eu participei foi com a Eliana, e eu lembro que foi para contar a nossa história. Vou participar de uma oficina de contação de história, que legal. Mas então, cheguei lá empolgada, achando que eu ia trabalhar com alguma história, mas na verdade me deparei com a criação de uma história. Na verdade, foi um processo de entrar em contato com a minha própria história. Então, para introduzir esse pensamento e trazer a Matinta que ela vem, eu criei aqui alguns versos, né? Algumas, especialmente para esse momento, para falar um pouquinho de como essas histórias chegam, como que a Matinta apareceu quando eu era criança e como que ela apareceu agora na live. Então, assim, nos quintais e dos portões, as rodas sob a lua cheia, a menina cresceu com histórias. Algumas contavam de uma vida inteira, outras faziam tremer, causos e assombrações, histórias de romance, histórias de vida. Quando cresceu, decidiu ouvir mais histórias. As da infância não bastavam, então ela foi ser terapeuta. Depois, casou terapia e arte. Escreveu livro, contou histórias e hoje partilha um pouquinho daquilo que faz sentido em sua vida. Então, essa é a Társila menina, é a Társila criança. E essa menininha que aparece bem aqui é a Meli, né, a personagem do livro que eu escrevi. Né, a menina que colecionava sonhos. Então, assim, gente, desde pequena, aqui na nossa região amazônica, né, a gente cresce ouvindo muitas histórias. Hoje em dia, essa tradição oral, a gente percebe que ela já foi um pouco perdida, né, pela questão do processo de urbanização, o crescimento das cidades. Então, mas quando a gente era criança, principalmente quando eu era criança, nós viajávamos para a região das ilhas, né, aqui da região. Então, a Ilha do Marajó é o maior arquipélago fluvio-marinho do mundo. Nós íamos para lá toda a família.
E lá, na época, a casa ainda era aquela casinha de sapê, bem simples, de barro, e a luz ainda era de lamparina. Então, o fogão era aquele fogão de barro, fogão de lenha, né? Não de lenha como vocês, para quem é do sul-sudeste, conhece, mas é o de barro mesmo, né? E eu lembro que quando chegava a noite e a lua saía bonita, os adultos chamavam as crianças para sentar ao redor da fogueira e olhar a lua. Então, tinha um amigo, Ronaldo, em específico, né? Que ele adorava contar a história e foi daí que me inspirou a adaptação que eu fiz, que eu criei para a história da Matinta Pereira. E a história era assim: olha a lua! Olha a lua! Tá vendo a lua? Olha lá, ela tá cheia. Tá escutando esse barulho? O que será isso? Cuidado, menina! É a Matinta. Matinta? O que é isso? Matinta Pereira! Cuidado com a bruxa, ela vai te pegar. Aí eu me arrepiei tudinha. Matinta Pereira. Matinta Pereira diziam que era uma velha desgrenhada de cabelos bagunçados. Batia na porta das casas da noite de lua para pedir tabaco. E ai de quem não respondesse. Então ela batia. Quer? Sim, sim, sim. Então você tem que dar o tabaco para ela na hora, porque se você não dá, a matinta te pega. Ah, mas isso era tiro e queda para a gente sair correndo para dentro de casa, dormir e ninguém mais abria a porta. Nenhuma criança saía debaixo do lençol e eu era uma delas. E a gente ficava lá, porque a matinta vinha pegar. Então, à noite, nos sons da floresta, a gente escutava aquele barulho, tipo uma porta rangendo, tipo uma rasga mortalha. É um pássaro da nossa região, né, que dizem que eram os sons das corujas. Mas eu, criança, é a matinta. E ai de mim que não fique em casa. A matinta me pega. E a matinta tem dessas coisas. Você não apronta, sobra para você. Ela te leva e ela te pega. E quem sabe já como é noite de Halloween se aproximando, né? A gente viu algumas coisas acontecendo por aqui. De repente, Sônia, a matinta pode estar aqui por perto. Cuidado. Ela Pode estar pega. por perto e acho que está mesmo, porque como eu não conhecia a Matissa, eu não a convidei para a festa. E eu acho que agora eu entendi por que tanta confusão antes da live. Você não convidou a matinta? Como? Não convidei, mas eu não convidei porque eu não conhecia a Matissa. Mas eu vou colocá-la sempre nos meus convites. Será sempre a primeira a ser convidada. Ah, então, aqui na nossa região, né, na Amazônia, a gente tem os mitos e as lendas da Amazônia, que são muito fortes. A gente tem a Matinta, mas a gente tem a lenda do Boto, né, que é inspirada no golfinho, né? Que aqui é o Boto rosa, que a gente tem o símbolo, né, do Boto, e nas noites, né, também ele sai todo vestido de branco, de chapéu, né? Por isso que aí eu vi o Carlos aí por aí de chapéu. Quem sabe não é o Cadê o outro que Carlos? saiu também, Mas, né? ô Tássila, o Carlos é o bom ou é o protetor das meninas? Agora você me deixou em Ah, dúvida. é um mistério, é um mistério. Vamos ficar com o mistério. Mas então, e esse boto, Sônia, na faculdade que eu dou aula aqui em Belém, eu dou uma disciplina chamada Questão Psicossocial da Amazônia,
E a gente faz esse estudo sobre as lendas da região porque isso ajuda a explicar muito do imaginário dos ribeirinhos, da população, né? E as lendas, no caso os mitos, eles vêm explicar o inexplicável. E aí, muitas vezes a gente sabe que na região das ilhas, onde muitas vezes não se tem um acesso à saúde ou alguns cuidados, às vezes as mulheres aparecem grávidas, a gente não sabe se pode ter sido resultado de algum tipo de abuso, né, incesto, né, ou mais aparecem grávidas e aí não se sabe a paternidade. E com certeza quando não se sabe quem é o pai é o boto. Hum, Então, o boto, ele tem essa função social também, sabe? Ô, De, Tássila, abre só hum, a câmera para a gente ver todo mundo, por favor. tá, eu tenho que Desculpa. parar aqui, né, o slide, É, né? para o interrompi isso, que assim a gente vê todo mundo e vê todo mundo querendo, curioso. Ó, gente, quem não estava vendo o nosso protetor Carlos Ah, está tá aqui. aqui. Então, o boto se veste assim, só que todo de branco, né? Estilo Carlos. E ele é E, conhecido porque ele um macho alfa, né? O sedutor, aquele que chega na festa e seduz as meninas, né? Então, essa figura, esse símbolo, ele é muito forte aqui na nossa região. E aí a gente pode utilizar, né, por exemplo, na arte terapia, isso para trabalhar aquelas temáticas que você, tipo assim, onde há um silêncio, onde há um mistério, onde há segredos, onde há coisas que não são ditas. E aí o Boto ele vem para explicar alguns mistérios, né? No caso das meninas, da moça, da mulher, da mãe solteira, né? Como que essa mulher, porque assim você vai pensar numa região, né? Numa comunidade menor, né? Numa cidade às vezes que é mais tradicional, né? Não tem outra pessoa. Como que você vai explicar que a menina apareceu grávida ali? Né? Como que você vai dizer às vezes que isso pode ter sido fruto de um incesto, né? Isso pode ter sido fruto de um abuso sexual. E assim a gente tem várias lendas aqui na nossa região, que aí a gente poderia fazer uma live só dos mitos e das lendas da Amazônia, né? Que é fantástico. Eu particularmente estou com um projeto atualmente, estou montando que é um repertório de contação de histórias usando os pássaros, né? Os pássaros, várias culturas, várias regiões, com as lendas, né? E as histórias que eles trazem para fazer a contação. Porque no nosso processo enquanto contador de história, a gente também vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o nosso repertório, a gente vai montando. É um processo também de autoconhecimento, né? Daquilo que faz sentido para a gente. Então, da mesma forma, isso acontece com a história que eu escolho para contar. Mas eu vou voltar lá para o slide, tá? Pro, pro... Então, a Tássila, a menina, cresceu com várias histórias. E muitas vezes a Tássila adulta recorre a essas histórias. E dentre as várias histórias que a gente cresce e a gente escuta, né, existem as histórias de vida. E eu lembro que desde pequena as histórias de vida eram aquelas que mais me fascinavam. Eu gostava de ouvir as pessoas na porta das casas, e senhoras idosas, eram vizinhas, escutar as histórias dela. Então passava horas e horas e horas. E daí eu acho que teve uma influência muito grande na escolha de ser terapeuta, né? Esse desejo de conhecer a história, de conhecer histórias de vida, de ouvir, né? Esse prazer em ouvir o outro contar. Então, eu parto da perspectiva, né, de uma visão de mundo, né, eu trabalho a partir da abordagem da Gestalt terapia. Então, é esse ser humano aí que está em constante processo de crescimento, de transformação, né? E aí a gente trabalha com uma perspectiva de alguns conceitos, a gente trabalha muito a percepção, com as potencialidades, né? Tudo também que a arte terapia ela trabalha. Então, ela vem fazer essa sustentação. E aí, deixa eu só ver o que está aqui. Eu separei alguns pontinhos. E aí tem também as narrativas, né? Porque no nosso trabalho, enquanto terapeutas,
a gente escuta muitas narrativas de vida. A gente escuta muitas histórias, né, relatos escritos, sejam eles escritos, falados, relatos que você não, às vezes se pergunta, será que isso é real? Será que isso é é imaginação? Né? Mas as narrativas, elas falam, né? Elas falam da história de alguém, elas contam a história de alguém. E, e como que essas narrativas, elas também podem ser utilizadas no processo terapêutico. Como psicólogo, a gente faz muito isso, né? Conhecer, contactar essas histórias, e dentre elas, dentre as várias histórias, as histórias de vida, a gente tem aí as várias possibilidades com as histórias, sejam as histórias contadas, né, através da contação de histórias, as histórias escritas, as histórias faladas, né, mas e também as poesias, que é outro grande encantamento que eu tenho, né, a poesia Manuel de Barros, eu não sei se conhecem Rainer Maria Rilke, né, mas Rainer, ele para quem é arte terapeuta e gosta também das histórias, dessa linguagem, né, das histórias, conheça Rainer Maria Rilke. Ele tem um livro, que eu estou até com ele aqui, que é Cartas a um Jovem Poeta. E nesse livro, um poeta escreve, né, a sua poesia, e aí, inseguro da sua escrita, manda na época era uma carta, né? Manda uma carta para Rainer e pede para que ele avalie o seu trabalho, para que ele faça uma crítica sobre o seu trabalho. E uma das coisas que Rainer fala para ele é que olhe para as suas origens, que olhe para aquilo que faz sentido para ele, reviva suas memórias de infância. Muitas vezes a inspiração que você precisa está dentro de você, na maioria das vezes, né? Não está fora, como às vezes a gente pergunta. E ele diz que se isso fizer sentido, se aquilo que você escreveu partiu de uma necessidade de transpor em palavras, de expressar em palavras, para que a opinião do outro? Aquilo é uma verdadeira obra de arte, porque parte de uma necessidade. E isso tem muito a ver com a arte-terapia, né? Se a gente parar para pensar, né? Quando eu convido um cliente, né, para se expressar através de uma escrita de uma poesia, da mediação da leitura de uma história, né? Ele está ali se expressando, ele está expressando o que existe dentro dele, esse mundo interno, onde a história é uma ponte para esse exterior. É Então, e interessante, aí, né, Sasha, que assim, o lado poético a gente tem medo de colocar no papel, né? Porque nós sempre pensamos assim, poesia não é para mim, poesia é muito difícil, porque tem as rimas, porque lá atrás a professora ensinou que tinha que rimar. E aí nós não conseguimos as rimas e achamos que não fazemos poesia. Fazer poesia é falar com o coração. E a rima é interessante, porque a hora que você começa a escrever, ela surge tranquilamente, né? Ela aparece, né? Ela tem um envolvimento, né? Ela traz a, a imagem poética desse coração em palavras, né? Que a arte-terapia vai trazer em imagens. E aí, quando você está falando, puxando um pouquinho aqui, te interrompendo mais um pouquinho, que é, as pessoas falam, eu não sei contar história. Mas é tão interessante que todo mundo sabe contar história, porque basta acontecer uma batida de carro na esquina e a gente corre para a vizinha e fala, olha, eu vou te contar o que aconteceu ali. Todo mundo já quer ouvir, né? Porque você já estimulou o outro a ouvir. E aí você começa a narrar uma história. É descobrir que isso é uma contação de história. Está sim, contando um isso é uma fato? contação de Fala. Sim, a gente conta a história a todo instante, né? A história da humanidade, ela é uma verdadeira contação de história, é uma transmissão, né? Que passou de gerações em gerações, né? Seja através da palavra,
escrita, da história escrita, e aí a gente tem a origem, né? Desde a gente pensar numa perspectiva da religião, né? A gente tem aí os textos sagrados, os textos de origem, né? Os livros que contam a história, né? Que vem ali dizer como é que você tem que seguir, o que, que você tem que fazer, o como, de acordo com a crença, né? Tua crença religiosa, de acordo com o que foi construído ao longo da nossa história. Então, a gente conta histórias a todo momento, né? E o interessante, Sônia, quando você fala da poesia, é que assim, quando a gente vai buscar o conceito de poesia, o sentido, eu até trouxe para vocês, aí a gente tem, ele diz, olha o que significa poesia. Significa aquilo que comove, aquilo que sensibiliza, que desperta sentimentos, linguagem. Então, poesia não é só aquilo que a gente escreve, mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente. Tem, às vezes, alguns momentos que a gente vivencia que são tão marcantes, eles nos despertam tantos sentimentos que são verdadeiras poesias. Às vezes, a forma como você conta a tua história, né, é poética, né? Porque não é só a rima, né? Não é só o verso, mas é tudo aquilo que te mobiliza, que te sensibiliza no ato do contato com a palavra, né? Seja ela escrita, seja ela falada, né? Então tudo isso é poesia. E isso aí tem muito a ver com arte terapeuta, se a gente for parar para pensar, porque o que a gente quer é justamente isso, né? Sensibilizar esse cliente de forma que a gente possa cuidar, né, das demandas, das necessidades que ele traz ali para aquele processo. Então, a poesia ela é um dos caminhos, né? Inclusive, a gente vai poder ver, né, Sônia, ano que vem, quem está começando agora o pós, né? Vai ter um módulo, né, sobre a musicologia e poesia, né? Já Que está graça! falando mais sobre E isso. você vai trazer todo o seu encantamento para falar sobre essa aula, né? Dar essa aula, que eu acho que tem tudo a ver com você, porque acho que até as disciplinas que nós lecionamos têm a ver conosco, né? O encanto de falar da poesia, o encanto de falar da música. Então, olhando para cada professor e para cada disciplina, parece que é uma roupagem que cabe, né? Um vestido que entra, né? Um chapéu que cabe direitinho com cada um. E eu achei que você combina muito bem com essa parte, né? Com essa parte poética, com essa parte musical. E aí eu estou muito, muito feliz de ter você nesse curso aqui. Né? E tendo a possibilidade realmente de, devido a toda essa pandemia que trouxe tanta tristeza, mas também trouxe muitas alegrias, que é ter você em nossa aula, o que não seria possível num presencial, né? Então, estou Sim. agradecida demais de você ter aceito esse desafio também, é mais um desafio, né? Uhum. Mas é um prazer, né? O que a gente faz com amor reverbera, né? Se expande naturalmente, flui, né? Flui. Então, é isso que eu falo com os meus alunos, os acadêmicos, né, de psicologia, eu sempre falo isso para eles, principalmente os que estão no final do curso e para os que estão chegando no curso também, né? Às vezes você pergunta assim, ó, professora, como é que eu faço? E agora, quando eu formar? E aí, quando eu for arte terapeuta, está terminando o estágio, como é que eu vou fazer? Né, que eu atendo alguns arteterapeutas também que estão em formação, né, na clínica, e às vezes as inquietações vêm nesse sentido, né, de como ser arteterapeuta, como juntar tudo isso, às vezes eu gosto de tanta coisa, e a gente faz essa conexão, e muitos desses caminhos pode ser através das histórias, né, e eu escolhi uma autora específica, uma arteterapeuta, Mônica Gutmann, não sei se vocês conhecem. Uhum. Mônica Gutmann, toda vez que tem congresso de brasileiros de arte terapia que eu vou, eu gosto de fazer uma oficina com ela, porque ela é fantástica, falando das histórias, da literatura, da arte narrativa, e aí ela fala sobre a função terapêutica, né? Ela traz isso das histórias e eu trouxe um pouquinho das palavras dela para compartilhar aqui com você. Tem Sunderland também, né, que também traz bastante conceitos muito, muito práticos de como a gente utiliza as histórias com crianças e adolescentes, né, enfim, com público diverso.
é muito interessante a gente tá utilizando. Então, assim, gente, como eu falei, né, trouxe a Mônica, trouxe Manuel de Barros, trouxe Rainer Maria Rilke, né, e trouxe também a Clarice Pinkola-Estés, né, que ela tem um trabalho fantástico, uns livros assim lindos que eles falam diretamente para a alma. Mas a Mônica, ela trouxe alguns conceitos, eu vou só pincelar para a gente não ficar muito aula, mas a gente dá uma conversa. E ela vem dizer assim que a palavra, ela é um dos instrumentos mais antigos e profundos que ligam o ser humano ao outro e a si mesmo. Né? Então, como a gente faz, se a gente for parar para pensar, né, na nossa origem, e nessa palavra, a primeira palavra que a gente recebe quando a gente inaugura na vida, quando a gente nasce, é o nosso nome. Né? Isso, então, você recebe aquele nome, né? Por exemplo, eu recebi Tássila. Mas você já parou para pensar qual é a história, qual é a origem do seu nome? Você já parou para pensar o que representa esse nome? Quando, né, às vezes você tem a oportunidade de ter ainda um ancestral que possa, né, te dizer do motivo da escolha desse nome. Mas quando você não tem, você pode buscar também a origem dessa palavra. O que significa Sônia? Qual é a origem de Tássila? Qual é a origem de Wanda, de Rosiane, né, de Ivana, de Carlos? Vocês já pararam para pesquisar isso? O que significa? E só dessa pesquisa que você faz já surge uma história fantástica, né? A história do teu nome, a primeira história a primeira palavra que a gente recebe. E num processo tanto de formação enquanto contador de histórias, mas também quanto terapeuta, a gente vai entrando em contato com aquilo que tem mais primitivo na gente, né? Mais primário, né? E o sentido daquilo, nessa nossa existência. Quem foi essa pessoa que escolheu o teu nome? O teu nome foi uma homenagem? Né? O teu nome foi um ato criativo, que às vezes é uma junção de outros nomes, né? De onde veio isso? Então, aí a gente já tem aí, ó, por exemplo, várias possibilidades de você trabalhar, quem está fazendo estágio de arte terapia, ou para quem já está atuando, a gente pode utilizar isso também. Então, a última também fala que escrever é um meio de expressar imagens, sentimentos, emoções e pensamentos por meio das palavras. Né? E é uma forma também que organiza, ajuda a dar uma organização ao nosso pensamento. Às vezes está confuso, às vezes nem você está entendendo o que você está sentindo. E aí eu te proponho, escreve sem pensar. Apenas começa, não te preocupa com o que vai acontecer. E aí o resultado, geralmente, disso é fantástico, né? A gente usa aí a técnica da escrita criativa, e quando você vê, saem coisas que quando você lê depois, você diz assim, nossa, fui eu que escrevi isso. E dentre os conteúdos que podemos trabalhar a partir disso, né, só o prazer que a arte, que a criação, né, que o criar proporciona, isso já vai ser importante para a autoestima daquela pessoa, dependendo do quadro que ela traga, né? Então, agora, na pandemia, eu fiz algumas atividades online e fiz uma só presencial agora, há pouco tempo atrás, depois já estava todo mundo vacinado, num bosque que a gente tem aqui, uma área aberta, as pessoas todas distantes, mas eu pude sentir isso, né? Quando a pessoa escreveu, uma participante escreveu uma poesia, ela já era idosa, e ela nunca tinha escrito uma poesia antes, e ela fala como foi mágico para ela descobrir que ela podia escrever uma poesia, que ela achava que era algo só de seres especiais, né? Ser poeta. E a arte terapia, ela vem e quebra isso. Você não precisa ter um ser especial, o artista não é um ser, né? Mas você apenas colocou o sentimento ali, né? Você colocou ali. E ela trouxe, né? O relato foi lindo ela falando sobre esse poder, essa sensação de poder expressar os sentimentos dela através das palavras, através de uma poesia. É interessante, Tássila, que a arte-terapia, ela estimula, né? Ela parece que dá o sinal verde, né? Ela fala assim, ó,
Está permitido, você pode fazer, você tem condições de fazer, porque a poesia está tão dentro de nós, o conto está tão dentro de nós que ela às vezes está bem aqui, né? Para sair, como você falou. Você foi no parque, fez uma vivência, e essa senhora, de repente, sentou e escreveu algo que tinha um outro sentido. Mas isso já estava lá dentro, latente, há muito tempo, querendo sair. Precisou do quê? De uma permissão. Precisou de uma autorização para a psique, né? Para ela falar, bom, aqui é um momento seguro, é um lugar seguro, eu posso escrever qualquer coisa e pronto. Ela se liberou. Né? Então, esse é o papel também do arte-terapeuta, de dar para o outro um espaço seguro de acolhimento, onde ele transita e que não tem certo e errado, simplesmente tem algo que ele vai colocar e comunicar. Isso que você fez é lindo, né? E ainda mais dentro de um parque. Sim. Depois eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Mas isso me lembrou muito Cora Coralina, né? E no começo da live que eu falei que Wanda quebra paradigmas, né? É nesse sentido. Cora começou com 78 anos a escrever, né? A publicar, né, os seus escritos, né? Porque, assim, tem muita gente, Sônia, que até mesmo quando eu faço atendimento em arte-terapia, que durante o processo terapêutico diz assim, nossa, eu tenho muita coisa guardada, eu já escrevi muita coisa, mas você acredita que eu sempre rasgo? Ou então eu guardo numa caixa e eu nunca vejo, né? Eu não olho para isso. E aí, quando você investiga, né, no sentido de querer entender mais, por que você esconde aquilo que você produz, né? É porque a experiência, muitas vezes, que ela teve com a palavra lá atrás, na escola, né, não foi uma experiência que foi tão prazerosa assim, né? E, às vezes, ao longo da vida, né, essa confiança de poder se mostrar, poder mostrar a sua produção, né, ela não está ali. E aí você precisa de um outro que te proporcione esse ambiente seguro para que você se autorize a mostrar. Então, é muito interessante os atendimentos na arte-terapia, não só através da escrita, né, dos textos, mas também dos desenhos, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu fazia isso, eu guardava por muito tempo, eu nunca imaginei que alguém fosse achar legal, alguém fosse achar interessante. Hoje mesmo, fazendo atendimento, a cliente falou assim, eu tenho 3 livros escritos que eu nunca mostrei para ninguém. Aí eu, meu Deus, aí a terapeuta ficou se coçando, né? Querendo conhecer isso, né? Mas no tempo dela, mas assim, gente, né? Então, quantas coisas, muitas vezes, a gente faz e não mostra, ou simplesmente deixa de fazer, por muitas vezes colocar o poeta, o artista, o escritor num lugar distante, né? Inalcançável ali, como se fosse algo assim, meu Deus, é um pedestal, eu não estou ali, eu sou um réis mortal, né? E a arte-terapia, ela quebra tudo isso, ela diz, não, é possível, você pode, né? E quando você vai estudar alguns poetas, alguns teóricos, eles falam isso, o que você faz, a gente precisa te ver, a gente precisa ver tua personalidade, precisa fazer sentido para você, né? Você pode até se inspirar em outros poetas, mas se não fizer sentido, mas precisa primeiro fazer sentido para você. Né? Então, como você é um pouco mais jovem do que nós aqui, algumas de nós, né? Antigamente... Ai, deixa eu tirar. Cadê você? Você sumiu. Não, deixa lá na telinha, cheia. Deixa todo mundo juntinho. Antigamente, algumas aqui vão lembrar, nós tínhamos algo que chamava diário, né? E escondia da mãe, porque lá a gente falava dos nossos amores, das nossas paixões, dos nossos segredos. Então ali a gente escrevia e escondia debaixo do colchão. A hora que ela arrumava a cama, ela encontrava, né? Só que a mãe tinha essa sensibilidade também de não revelar. Lia, a gente sabe que ela lia, depois nós ficamos sabendo, né? Mas depende da mãe, né? A mãe, né?
Aí também ali a gente registrava a raiva que a gente tinha dela, do pai, diário a gente punha tudo, né? E colocava papel de bala, cortava florzinha, guardava um monte de coisa, né? Então o diário ele tinha uma função psíquica até muito boa, copiava poesias de amor, que nunca a gente falou, né? Nunca enviamos as poesias, mas ali eu achava um conforto de estar registrando essas emoções. Com o tempo, gente, o diário, eu não sei o que aconteceu, mas as meninas de hoje não têm diário, né? O diário parece que fez, tá, tudo sumiu. Né? Mas aí, Tássila, vou te contar porque você vai fazer isso lá na nossa aula. No nosso curso, tanto de arte terapia quanto de psicologia analítica, de transpessoal, aqui na Unipaz nós temos um hábito, é um portfólio que a gente chama, mas é dividido em 4 partes. Então, aonde você vai escrever o conteúdo com seu jeitão, você vai escrever suas reflexões pessoais, você vai fazer seus desenhos, né? Você vai registrar as nossas holopraxes. Então você vai poder trazer poesia, vai poder trazer música, escrever suas poesias. É um estímulo para essa psique. Fazendo o caminho do Jung, né? Porque o Jung escrevia, desenhava, pintava, fazia poesia também, tem poucas poesias do Jung, né? Ele arriscou pouco na poesia, arriscou menos ainda na música, porque ele achava que ele não tinha muito aptidão para música, mas ele gostava de ouvir a música, né? Então ele traz que a nossa psique ela é criativa e ela precisa ter um espaço para criar, ela precisa ter um espaço para se expressar. E é isso que a arte terapia hoje está fazendo. Você vê, a roda da vida gira e nós voltamos. Vamos voltar lá, né? Voltamos para a idade da pedra. Vamos pensar? Voltamos a desenhar rudimentarmente, a escrever do nosso jeito, a colocar as informações do nosso jeito, buscando essa expressão mais simples, que é da alma, né? Pertence à alma. Né? Trazendo conteúdos que às vezes ficam aqui dentro, né? Nunca falei um poema de amor. E outra coisa que está acontecendo é que a mídia parece que ela é fria. Mas no fim, toda manhã você recebe uns 3, 4, 5 ou até mais poeminhas de bom dia. Olha que coisa fácil. Poeminhas de bom dia. Ainda vem com figurinha, não é? Vem com imagem. Agora à noite, daqui a pouco começa a cair um boa noite e com figurinhas. Então, a psique ela está arrumando um jeito de falar, olha, socorro, eu preciso me expressar. Me deixa sair. Mas e você sabe que atendendo adolescentes, né? Tem muito adolescente que gosta muito de escrever, viu? E eles têm os diários aí online, que agora é tudo online, e eles criam histórias assim fantásticas. Mas é a mesma a questão de mostrar é onde trava, né, o processo, né, de se permitir mostrar isso. Mesmo no processo terapêutico, mas muitas vezes vem, né, ainda tem muitos adolescentes que escrevem, pelo menos os que eu atendo, que gostam, né, desse ato de escrever aí as histórias, de criar histórias. Só que assim, não é como antes. Eu lembro que na época que eu era mais novinha, a gente colecionava papel de cartas. Eu não sei se vocês chegaram nessa época aí, né? Mas eu tinha aquelas pastas classificadoras cheias de papel de carta, era a coisa mais linda que aquelas bonequinhas, né? Perfumado, com brilho, de ursinho, de unicórnio. Aí tinha uma bonequinha que era meio vintage, assim, meio romântica, linda, e a gente adora. Era uma pena para escrever. Olha, eu acho que se eu cheguei a escrever em 2, 3 papéis daquele, foi muito, porque a gente guardava com tanto carinho, que era para colecionar, né, os papéis de carta. Aí depois eu lembro que a gente já passou para os telegramas, que vinham cartões de telegramas para mandar na época do Natal, na época de festas, e a gente fazia isso.
Então, já tem algumas histórias aí, né? Já algumas experiências, algumas trajetórias nesse sentido. E que é muito legal lembrar disso, porque a gente pode fazer isso. Olha, na graduação, como eu dou aula para os acadêmicos de psicologia, e aí dou aula também no 10º semestre, eu faço com eles uma carta no início do semestre, para eles escreverem, como o processo é bem estressante já no final do curso, e aí eles imaginam, daqui a 10 anos, eles já realizados profissionalmente, o que esse profissional falaria para ele hoje, nesse momento de vida que ele está. Que muitos acreditam que possam estar aqui concluindo a pós de arte terapia até o momento do relatório, aí tem que fazer o trabalho de conclusão, aí tem que fazer a supervisão do estágio, aí já fica, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Aí, será que eu vou conseguir ser arte terapeuta? E aí também na graduação os alunos passam por isso. E aí no último dia de aula, Sônia, a gente faz um momento para abertura e leitura das cartas. E aí é uma verdadeira catarse, né? Porque eles viram que eles conseguiram vencer aquela fase, estão encerrando um ciclo para iniciar outro. E aí, e assim, é muita coisa emocionante, né? Que eles escreveram, são os sonhos que estão depositados ali, as expectativas, e é muito legal fazer essa técnica com quem está encerrando um ciclo importante e está iniciando uma nova fase aí na vida profissional, na vida acadêmica, porque aquilo que às vezes você precisa para te comportar, aquelas palavras estão dentro de você, é você que sabe da tua necessidade, né? A gente só media para que ele possa perceber, se dar conta, acessar isso, mas é ele que sabe. E assim, a Mônica Gutmann, ela fala também que as histórias, elas trazem imagens que refletem a alma de nossa realidade humana. Os nossos valores, as nossas buscas, os nossos conflitos, as nossas necessidades, e elas vão atualizar, né, essas dimensões pessoais, né, de cada um de nós, possibilitando uma consciência, uma transformação. Então, no ato, né, quando a gente se identifica com uma história, né, quando você entra em contato com essa palavra, isso tá também, vem aí um processo de projeção daquilo que você se identifica. Não é à toa que teve exatamente aquele trecho daquele poema você te marcou profundamente. Tem gente que escuta uma música e diz assim, nossa, parece que falou, traduziu tudo que eu estava sentindo. Né? Tem gente que assim que quando tá, que se a gente fosse perguntar assim, qual é a trilha sonora da tua vida, né? Para cada momento tem uma trilha, ou então tem uma música específica, né? Que não só a melodia, mas a letra, né? Aquilo que estava, aquilo que a pessoa cantou ali, te falou direto ao coração, ou então te inspirou a buscar, a resolver alguns conflitos. E as histórias têm muito isso. As histórias, elas têm esse poder de mostrar que, olha, tem esse conflito aqui, mas há um desfecho. A história mostra que existe um caminho possível para resolver aquela determinada situação. E podem existir outros, né? Mas às vezes você está tão imerso naquele problema, naquele conflito, que você não consegue encontrar nenhum caminho, você não sabe o que fazer. E no ato de você ler, às vezes, uma história, você se depara com uma possibilidade de desfecho. Isso acalenta, isso é curador, né? Isso é transformador, transforma a dor, né? Que é esse poder que a história tem, né? De a gente, e nesse momento também que a gente vive, né? A gente precisa desses atos de resistência também, né? De histórias que nos inspirem, né? Nos inspirem a acreditar que tem outra fase, né? E ao longo da nossa história a gente já passou por várias e várias fases. Então, assim, então a Mônica, ela traz esse pensamento, e ela também diz, quando a gente pensa, então, qual é, né? Como é que é essa função terapêutica da história? Como que uma história ela pode curar, né? Então ela diz assim que a história, a função terapêutica dela, ela pode ocorrer tanto quando a gente lê, quando a gente escuta, quando a gente cria ou quando a gente conta uma história. Porque, às vezes, no ato que você conta a história, a emoção que emerge nesse processo isso já é curador. Talvez era contactar aquela emoção que estava ali represada, é o que você estava precisando naquele momento.
né? Então, aí ela traz, né, uma frase também da Clarissa Pinkola, que ela diz assim, que, olha, ao final de uma roda de histórias, quem ainda estiver acordado, sem dúvida, vai se tornar uma pessoa mais sábia do mundo, né? Por conta desse poder que as histórias têm, né? A palavra tem poder, né? É um poder de cura. E aí e essa palavra ela pode tanto chegar para a gente como um bálsamo, mas ela também pode chegar como um veneno, né? Quantas e quantas palavras nós escutamos ao longo da vida que foram verdadeiros venenos para a alma. E aí a gente precisa do terapeuta para ajudar a olhar para isso, para ressignificar essa experiência, para ajudar a construir novas histórias, né, a partir daquela que você já construiu até o momento. Então, a gente observa esse poder curativo das histórias, né, nesse sentido. E E aí, gente, eu trouxe. Diga. é interessante, né? Eu vou te interrompendo, porque eu não Pode, fica à aguento. vontade. Eu vou ir porque vou, né? Então, é essa questão, né, de que a palavra ela tem um poder, e tem mesmo, né? O Platão, olha, você vê, Platão já falava assim, cuidado com as palavras, né? Cuidado com as palavras. Cuidado ao proferir as palavras, porque as palavras têm um poder, e depois que elas são pronunciadas, jamais você pega de volta. E quantas vezes nós pronunciamos uma palavra que se fala, não era para ter falado, se arrepende imediatamente, né? E daí não dá para pegar mais. Então, a importância de também cultivar na mente boas palavras, aprender a trocar as palavras, porque nós gostamos muito de reclamar da vida, mas não gostamos de elogiar a vida. Nós não aprendemos a elogiar a chuva. Tava uma seca danada aqui, né? Aí começou a chover, o povo começa, que coisa, tá chovendo, tá molhando tudo, vai atrapalhar. Então, mas está precisando de água, abençoada seja a nossa água. Está vindo do céu, vai matar a sede, vai, né, molhar tudo que precisa. Então, aprender a trocar a palavra na mente e no coração. Porque também essa palavra que está dentro, ela me envenena. Porque quem gosta de só criticar e falar mal das coisas, ela está se auto-envenenando, né? Então, a palavra para o Platão é preciosidade. Ele quer que a gente fique com cuidado com a palavra, com gentileza ao pronunciar a palavra, trazendo todo um calor. Mas você vê que na hora da raiva também vem o calor da raiva, né? E vem toda essa emoção para fora. Então, a palavra está dentro e ao sair vai atingir o outro, que é o que você está falando. Ela pode ser construtiva ou ela pode ser destrutiva. Em que posição nós vamos nos colocar na vida? Isso dentro de um processo terapêutico eu acho muito válido, porque no processo terapêutico, Tássila, as pessoas vêm reclamar das outras. Não é interessante? Vem falar reclamar das outras. Porque a minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, papai. E você? Como age com eles? O que você fala para eles? Como você... É você, né, que está ali. Então, a palavra sempre vem já dentro de um saquinho no processo terapêutico, né, para colocar em cima da mesa e abrir e falar, ó, a culpa é deles. Né? Bom, isso é um outro assunto que nós estamos entrando aqui. Mas o Goethe, ele fala que a gente tem que ler uma poesia todos os dias. Ler uma linda poesia, né? Admirar uma linda paisagem, ouvir uma boa música, para que os sentidos da vida não sejam obliterados, não sejam tapados, não sejam escondidos a beleza que foi dada por Deus. Eu aqui falei mais ou menos o poema, né? Que veio assim espontaneamente, como hoje está tudo muito espontâneo, né? Ele veio. Que o Goethe fala, olha, a gente tem que olhar para a pintura, tem que olhar para a música, tem que olhar para a poesia. Vamos ser mais
românticos, né? Ele não falou romântico, tá? Porque ele está levando isso para o sentido que foi Deus que deu. E tudo isso abre esse campo também da espiritualidade à palavra, né? Sim, sim. Você sabe, Sônia, que tem algumas pesquisas, por exemplo, que fala sobre a questão das palavras direcionadas às plantas, né? A questão da energia, da vibração. E aí fizeram um experimento de pegar uma muda e durante determinado tempo foram proferidas palavras diariamente, palavras mais pesadas, mais duras. E para outra, né, do outro grupo, foram proferidas palavras mais amorosas, né, conversando com as plantas. E aí observaram depois de um tempo que a plantinha, as plantas que foram proferidas as palavras mais duras, né, elas não desenvolveram muito. Algumas murcharam e as outras que já foram recebendo outros tipos de palavras mais amorosas, elas já floresceram mais. Então, não é apenas o que você diz, mas como esse som chega, né? A vibração que traz, né? A energia que vem com a palavra, né? Por isso que a gente gosta muito de conversar com as plantas, né? A Wanda quer falar? Você quer falar alguma coisa? Ele está com a Né? mãozinha Só levantada. gostaria de contribuir com a questão da planta, que me toca muito. Eu tenho esse hábito, né, de falar com as minhas plantinhas. Eu converso com elas, eu beijo, né, eu brigo com elas, escuta, é, como é que é, né? E realmente eu observo isso. Aquelas plantas, às vezes, que, por questão de tempo, é uma coisa. Eu observo que quando eu vejo, né, eu cuido dela sempre aos domingos, isso é meu ritual. Então, no domingo, eu vou ver, das minhas plantas, né? Eu vou trocar estrume, eu vou trocar a terra, eu vou né, ver se está seca, se não está. Aí eu converso com elas, né? E aí, como é que vamos? Nossa, você botou essa florzinha linda, né? E eu percebo esse poder. E eu percebo poder em mim também. Eu vejo que aquele momento que eu me dedico a elas, eu realmente fico com uma outra energia, né? Eu durmo melhor, né? Me alimento melhor, né? Então, eu acho que essa interação, essa palavra. Mas eu queria acrescentar uma coisa nisso aí também, né, Tássila, se me permitir, trazendo um pouco a questão desses elementos, né, que vocês estavam falando em relação das cartas. Eu não fui do tempo dos papeizinhos bonitinhos, não, né? Eu fui do tempo do bloco das cartas, né, que tinha aqueles bloquinhos, e aí eu comprava, né, e colocava. E era interessante, né? Aonde a gente namorava. Eu gostava muito de fazer cartas para namorado. Né? Era. Eu fazia o meu diário. Meu diário era recheado. Era bom que a minha mãe me escondia, porque eu escondia dentro de uma outra gaveta lá em cima para a mamãe não ver, né? Então, eu fazia isso. E eu me lembro, e trazendo agora uma experiência também que a Tássia ela coloca, né, na questão da escrita criativa, inclusive, você percebeu, Sônia, a sincronicidade hoje, quando eu falei para você, né? né? Hoje, o meu neto, né, faz aniversário. E eu não fiquei muito preocupada. O que eu vou fazer? Digo, vou já escrever para ele. E saiu. Inclusive, eu estava com a minha filha no carro, ela dirigindo, e eu fazendo, né? Aquilo que apareceu, sem muito me preocupar com acento, não tinha andado, fui, né? Fui trazendo esse sentimento, né? Para o meu filho, para o meu neto, meu lindo neto, que é meu filhão. Né? Só para acrescentar um pouco sobre essa questão da palavra.
Mas vejo também, eu acho que é uma coisa para a gente também ver, que a gente está, talvez algumas vezes, a gente entende a palavra, aquela palavra que eu digo, que eu falo, mas existem palavras também do silêncio. Eu também me expresso com que é uma palavra, né? Eu não falo, não me comunico, olha, é isso assim. Mas eu estou dizendo também alguma coisa, né? Mas isso a gente corre depois. Mas só para pensar, tá? Legal. Mas é isso, né? Essas experiências que a gente tem, às vezes, isso faz com que a experiência com a escrita, com as histórias, elas sejam mais próximas de nós, porque a gente não pense que seja algo distante, que é difícil utilizar isso, né? Que é difícil trabalhar, coloca essas barreiras aí, essas fronteiras em que, assim, será que eu sou capaz de fazer? Você já está contando história. A banda contou aqui várias histórias, né? E o que a gente precisa muitas vezes é de um ambiente que seja acolhedor e favorecedor desse processo. E acreditar no processo, né? Quando você acredita no processo, a coisa flui. Então, a gente traz, né, essas possibilidades. Aí, Sônia, eu separei aqui algumas imagens, né? Posso mostrar aqui, não sei como é que está a questão do tempo, só de algumas atividades que eu fiz na pandemia online, tá? Para compartilhar também algumas possibilidades online, né? Que vocês, caso queiram também fazer, vou colocar aqui. Mas a outra pesquisa que eu vou comentar era justamente com relação à adesão ao tratamento, às vezes o paciente hospitalizado, principalmente criança, quando você trabalha com a história, né, num ambiente às vezes hospitalar, você consegue algumas pesquisas indicam que a adesão ao tratamento ela acaba sendo melhor, né? E aí a gente pensa também muito nas crianças, quando a gente pensa nas histórias, essa força da palavra, quando a gente fala, né, que assim como a plantinha murcha, quantas e quantas palavras ajudaram a ferir a nossa criança. E eu até hoje, às vezes, a gente carrega elas, né? E aí precisa da terapia para curar essa criança que está aí ferida, né? Essa criança interna. Então, deixa eu colocar aqui essas imagens. Os brilhos. Ai, pronto. Então, aqui, olha, antes da pandemia, né, alguns vividos, algumas experiências eram que eu tive, era como contadora de histórias mesmo. Eu escrevi um livro, que é esse que está aqui, a imagenzinha Amelie, a menina que colecionava sonhos, e que é um livro, assim, que ele veio de um processo muito espontâneo. Na verdade, como a Sônia falou, o meu esposo, ele também é escritor, então ele me inspirou a escrever, porque eu também estava naquele grupo que, meu Deus, eu acho que eu não tenho coragem eu não tenho competência, será que eu dou conta, né, de escrever alguma coisa? Então, nisso ele falou assim, vai, senta aí e escreve. Eu lembrei que a gente estava na sala de casa, a gente não era casado ainda, e eu sentei sem pensar no que eu ia escrever, veio a história toda, né? Foi uma coisa fantástica. E a Meli é a menina que queria ajudar as pessoas a acreditarem que elas podem realizar seus sonhos. Ela não queria realizar o sonho de ninguém. Ela queria que as pessoas acreditassem no potencial delas, né? E cada pessoa, ela monta uma barraquinha, e cada pessoa que chegava e contava seu sonho para ela, em troca ela dava um outro sonho, aquele doce da padaria. E esse livro é uma grande alegria, foi uma grande surpresa para mim, porque ele já foi adotado por escolas, não só daqui de Belém, mas da região de Santos, em Minas Gerais, porque eles ajudam a trabalhar projetos de vida, né? O que a criança quer, o que é um desejo, o que é um sonho, né? E o processo criativo desse livro da Meli, eu lembro que ele foi pegando referências da minha infância. Eu tinha uma vizinha que vivia na janela, ela não falava com eu voltava da escola, vinha e essa vizinha não saía da janela e eu achava aquilo ali a coisa mais impressionante do mundo. O que essa senhora faz o tempo todo na janela da casa dela? E eu lembro que quando eu escrevi o livro da Meli, eu dei um desfecho para essa história.
Então, né, lá na história é a Dona Carmen, né, que não é o nome da pessoa. Eu já homenageei uma outra pessoa muito querida com o nome de Carmen. E aí a Dona Carmen vivia na janela porque a filha dela tinha fugido de casa, então ela esperava o dia que a filha fosse voltar. Então o sonho dela era reencontrar a filha. Mas no meu imaginário, mas né, senti necessidade de dar esse fechamento, porque quando eu era criança, aquela senhora não saía da janela. E eu ficava horas, às vezes, conversando com ela, entendendo. Hoje eu sei, né, que ela tem, hoje adulta, eu entendo que ela tem depressão, ela passou por várias perdas, e aí ela não construiu outros projetos de vida e passa os dias na janela, né? Hoje ela já está bem velhinha, já não fica tanto, mas até pouco tempo ela ficava. E assim eu fui me dando conta, mas assim, no ato do processo criativo a gente não sabe, a história nasce. A gente não sabe por que escreveu isso, de onde é que veio, pelo menos eu tinha inspiração. E o nome Amélie, né? Olha, aí, gente, é o poder curador das palavras, né? Da história. O nome Amélie foi em homenagem ao meu avô Amélio, né? O meu avô era extremamente apaixonada por ele. Ele era um delegado, ele era meio turrão, mas eu era extremamente apaixonada. E eu lembro que eu fui morar em Porto Velho, quando eu tinha 15 anos, aí meu avô morreu. E eu não pude me despedir dele. Aquilo foi uma dor que ficou durante muito tempo. Então, quando eu escolhi o nome Amélie, é em homenagem a Amélio, né? Que o nome dele era esse. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam assim, mas Amélie é de Amélie Poulain? Não, não tem nada a ver com Amélie Poulain. É Amélie de Amélio. É uma homenagem, era um fechamento que eu precisava dar a esse luto que ficou ali mal elaborado. Então, quanto que a história ela é curativa, né? E em outras situações, né? Eu reuni no livro várias histórias, a história da tia solteira que não tinha casado, que queria casar, que aí eu me inspirei na minha tia, ela que não me escute, né? Mas que é uma doceira maravilhosa. Então, assim, a gente vai construindo. E como Rainer Maria Rilke fala, né, a partir da nossa própria história, a partir da minha infância, das minhas memórias, daquilo que eu tinha de sagrado, não foi algo de fora, mas é algo que faz muito sentido. E é muito bonito quando você escreve, é muito emocionante, você vê que outras pessoas se identificam com o que você escreveu. Você nem espera, você nem tinha essa pretensão. Mas daí eu comecei a escutar relatos de mães que mandavam assim, nossa, meu filho se apaixonou pelo livro, ele não gostava de ler, ele passou a ler, a querer ler livros depois que ele leu o livro da Megui. Aí eu lembro de uma criança que eu levava o projeto da contação Varal dos Sonhos para as escolas, e lá nas escolas eu conheci os sonhos das crianças. Então foram mais de 500 sonhos que eu já tive a oportunidade de conhecer ao longo do processo do Varal dos Sonhos. E o direito de sonhar é algo muito que precisa ser garantido, mas que muitas vezes não é na realidade que a gente vive, no contexto às vezes de miséria, de desigualdade social, né? As pessoas em situação de vulnerabilidade. Como que minimamente você vai garantir uma criança que ela possa sonhar? Que às vezes ela precisa cedo sair de casa, né, para trabalhar, para ajudar a mãe, ou então vai para a escola para poder se alimentar. Então, quando eu fui contar a história, eu me deparei com N outras histórias. E essas histórias foram chegando até mim de uma forma muito bonita. E para mim era sempre foi muito sagrado. Então, eu recebi vários relatos de outras histórias que se identificaram com a história da Meli. E, e fora, assim, né, de outras experiências, aí depois eu passei por um processo de luto, né, tive 2 perdas gestacionais por conta de um diagnóstico de trombofilia, e fica aquele vazio de como que você elabora isso, como que você resolve isso. E dentre as formas que eu encontrei foi justamente criar uma nova história. E essa nova história veio com o nascimento do ateliê da Casa Azul, né, Artes Terapias. É um ateliê terapêutico que a gente tem aqui em Belém, e que já reuniu muitas histórias. Então, a minha história de dor, de luto, ela que precisou ser ressignificada, ela encontrou no espaço do ateliê um lugar que inicialmente era um cuidado para mim, era curativo para mim, mas que depois várias outras pessoas chegaram também com suas histórias, né? E a gente pôde compartilhar
muita coisa boa no ateliê. Por enquanto ele está fechado por conta da pandemia, mas os atendimentos estão online. Mas é isso, né? É uma casa com coração, que tem passarinho. Como eu falei para você, passarinho é o símbolo que me representa, é uma imagem que conta muito de mim, né? Daquilo que eu acredito. E assim, acredito que cada um de nós temos os símbolos que contam muito da gente, que não são muito significativos, que se a gente for parar para olhar e escrever, de repente, sobre esses símbolos, vai sair muita história linda. Né? Então, experimentar, se conectar com os símbolos que a gente se identifica ao longo da vida e, de repente, quem sabe, histórias podem surgir a partir disso, né? E na pandemia, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto, vou mostrar aqui a foto para vocês. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade. Aí o projeto foi pelo Instagram, na verdade, foi um programa chamado Histórias para o Coração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foram umas atividades que eu fiz, essa aqui é a imagenzinha do meu home office, né, onde eu estou aqui, que é o meu espaço de criação, de atendimento. E aí, Histórias para o Coração, vou colocar aqui, vou colocar a imagem. Durante a pandemia, eu fiz uma oficina, que foi inspirada, né, chá, poesia e natureza, que eu comentei para vocês que eu levei um grupo de... As pessoas já vinham, algumas pessoas me sinalizando, quando vai ter outra atividade, poxa, porque chega um momento da pandemia que as pessoas já começam a ficar saturadas também, né, do abraço virtual, da conversa virtual, então sente necessidade de ver. Mas como que a gente vê, se revê, se encontra, faz arte-terapia dentro desse contexto? Então, essa oficina ela foi realizada recentemente, as pessoas que participaram já estavam todas vacinadas, a gente manteve, né, os cuidados com álcool em gel, o distanciamento. Nessa oficina, cada um levou seu material, não foi muito material, foi papel, lápis e uma toalha que pudesse colocar no chão. Então, de certa forma, a gente conseguiu manter esses cuidados. E foi muito importante, porque as pessoas começaram a andar nesse bosque, se conectar com a natureza, coisa que não fazia há muito tempo, e aí vem as memórias da infância, porque esse bosque é um bosque que marca a nossa infância aqui na cidade, porque é onde os pais levam as crianças para passear, tem umas fotos clássicas da criança sentada num cavalinho. Então, essas imagens, né, elas vieram à tona e a partir de um poema do Manuel de Barros, foi feito o convite para que elas criassem uma poesia. E aí cada uma criou, né? Ficou livre para elas criarem, e depois a gente compartilhou a leitura, né, de cada poesia. E foi fantástico o resultado, né? A emoção de estar de volta num atendimento, numa atividade presencial, de ver alguém, por mais que a gente não pudesse se abraçar, mas poder se rever, se abraçar pelo olhar. Então a gente fez tipo uma dança circular, sem ninguém se encontrar, como um movimento de abraço, como se a gente estivesse se abraçando. Então leva o braço para um lado, para o outro, né? E agora fecha, né? Eu vou até tirar aqui a imagem, né? A gente para ser um braço para um lado, outro. Aí você fecha, todo mundo fechou no centro, como se a gente estivesse se abraçando, mas ninguém se tocou, né? Ninguém esse abraço foi sentido, né? E foi simbólico e foi muito importante para as participantes que estavam ali. Né? E daí que eu falei para vocês que veio aquela senhora que nunca tinha contado, nunca tinha escrito uma poesia e teve a oportunidade de escrever, e quanto aquilo foi importante, e ela se emocionou e emocionou todo mundo, porque o quanto foi importante, ela não sabia que ela tinha esse potencial, como ela falou, né? E de repente ela escreveu. E foi essa uma experiência linda. E outra experiência foi o Histórias para o Coração, que foi um quadro no Instagram que a gente fez de 30 minutinhos, né? Eu convidei algumas pessoas para contar a história, né? Tanto contadores de histórias profissionais, mas também pessoas que não eram contadoras, pessoas que eram terapeutas, musicoterapeutas, e pedi que cada um contasse uma história. A história que você se sentisse chamado para tocar, para cantar. Ou, desculpa, para contar, já estou até... Então, e cada um contou. E eu sempre falava assim, ó, é uma proposta, é um programa intimista.
não se preocupa com performance, com o que você vai fazer, não é essa a proposta, apenas conta, né? Trazendo o olhar da terapia. E depois, quando terminava, eu pedia, eu dava a ela o retorno de como eu tinha me sentido ao ouvir essa história e pedia que ela me falasse um pouquinho sobre a escolha dessa história, como que essa história chegou. E, gente, assim, os participantes da live comentavam, super se identificaram, mas para essas pessoas que escolheram, aí vem a minha surpresa, para as pessoas que contaram a história, depois eu recebi mensagens no privado, né, de quanto aquilo foi importante, quanto ela estava precisando contar aquela história, do quanto foi curativo para ela entrar em contato com essa história, porque a gente fala assim, ó, vamos escolher histórias de esperança, porque a gente está na pandemia, né? A gente precisa desse ar, desse gás, de renovar essa esperança, e cada um escolheu uma história que fazia sentido para si naquele momento. Então, quando depois a gente conversava, né, abria para falar sobre, vinha a emoção, vinha o sentido da escolha, né? Então, eu lembro de um que falou que era uma história japonesa, porque sua família era japonesa, e o quanto que era importante, né? Nesse momento de pandemia, que estava todo mundo em isolamento, ele trazer isso de novo para compartilhar, trazer para ele. E aí a outra falou assim, nossa, eu me identifiquei muito com essa história, porque eu não lembrava que na época que eu fui escolher meu vestibular, eu não escolhi porque eu queria, eu escolhi o que a minha família queria. E depois foi todo um processo para retornar ao que realmente fazia sentido para mim. Então eu ouvi relatos que eu não eu fiz o programa sem essa pretensão, era simplesmente da gente bora contar a história e ver no que vai dar, né? Bora sentir a história e tivemos um retorno assim fantástico nesse sentido, né? Que mostra novamente esse poder, né, que a história tem de curar. A gente Então, percebe o quanto que as pessoas estão precisando contar as suas histórias, né? Porque antes a gente tinha esse tempo de sentar e contar, né? Até a gente falava que era fofoca, né? Contar fofoca, vamos sentar e falar das coisas que acontecem, né? E aí eu conversava com a vizinha, conversava com a outra. Hoje o mundo está tão dinâmico que não dá tempo de você contar, porque já mudou a história. Você vai contar alguma coisa, já passou. O tempo ficou tão estranho, né? Dentro das nossas atividades diárias, que não jogar conversa fora, como tem, né? As mulheres faziam fofocas e os homens jogavam conversa fora. Então é interessante porque é a mesma coisa. Vamos conversar de nada. O que é conversar de nada? É falar de muitas coisas que sem o compromisso profissional, sem o compromisso de falar coisa séria, até as piadas, né? Eu vejo que o meu rol, pelo menos, ninguém mais conta aquelas piadas engraçadas, né? Eu não sei no meio de vocês. Uma piada é uma pequena história que te faz rir, não é? Você conta uma coisa e no final você ri. Todo mundo ri. E eu não vejo mais nem contação de piadas, quanto mais contação de histórias, né? E você trazendo essas ideias, né? Eu achei fantástica. Ó, eu já vou aproveitar algumas, viu? Já vou aproveitar algumas para aplicar na aula, que realmente, né, nós estamos no final do ano. Então vamos escrever uma história para alguém, né? Escrever uma história de alguém. Ou vamos escrever a história do Papai Noel, porque também o Papai Noel, coitado, só traz presente e ninguém conta a história para ele, né? Mas contar histórias da nossa infância, quando a gente pensa, né? De dar, você contou a história da sua tia. Sua tia pode ser que ela nem tenha se ligado naquilo que foi importante para você, né? Nem lembrou, mas para a menina ficou marcado. Para a senhora na janela, ela nunca te viu, vamos pensar, mas você a via todos os dias. Então, você tinha uma relação afetiva com essa senhora que criou uma história, né? Então, é interessante, tudo que você está falando
eu acho que as pessoas que estão aqui também foram pensando nas suas histórias, né? Nas suas pessoas que ficavam na janela, ficavam na porta, né? Os encontros que nós fazemos voltando da escola ou indo para a escola. E hoje eu estou aqui na casa, eu já falei, mas vou falar de novo, acho que eu não falei para vocês, na casa do meu filho por causa do aniversário da minha neta. Então, é outra cidade. Então, eu vim para cá, estou de quarto de criança, fazendo a live de vocês, né? E é interessante porque a criança, ela quer contar histórias. E eu estou com uma netinha de 3 anos e ela estava lá com o cachorrinho, brincando, cachorrinho e pelúcia, e contando historinhas, né? Eu falo, olha, a gente esquece que contar história faz parte da nossa psique. Nós já contamos tanta história para boneca, tanta história para brinquedo, né? E depois tanta história para os nossos filhos, agora para os nossos netos. Então, não precisa ser o conto de fadas, o mito. Contar uma historinha daquele cachorrinho que ela está brincando é muito importante para ela, né? É muito importante se criar um movimento, e ela mesma cria, né? Eu estava vendo, ela tem um cachorrinho pequenininho de pelúcia, e ela falava assim, você não pode ir para lá, porque lá é perigoso. Você não ande para lá. É de pelúcia, ele não vai andar. Daí a pouco ela botava ele mais para frente. Você vai cair do sofá. Tome cuidado, ande para cá. E eu só observando. Ela já estava no mundo da imaginação, criando a sua história, né? E você vê, é um pensamento com imagens, brincando, mas cria toda uma história do imaginário, né, que compõe a vida dela. Esse cachorrinho vai ser muito importante para a vida dela. Pode ser que lá, quando ela tiver a nossa idade, ela esqueça do cachorrinho, mas agora ele é muito importante. E um elemento que estimulou a história para a gente ver como a criança funciona, como você falou. A criança conta aquilo que está dentro e nós também contamos aquilo que nos incomoda, né? E você sabe, Sônia, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem inclusive um material muito interessante sobre as histórias na primeira infância, né, de 0 a 3 anos. É um material que está disponível, né, e que ele vem falar justamente isso, dessa importância, porque nessa primeira fase, em que a criança está em intenso processo de desenvolvimento, né, um desenvolvimento que é uma fase que é bem acelerada, da aprendizagem também, o quanto que é importante esse contato com as histórias, mas às vezes não só a leitura de um livro, às vezes o contato, o manuseio com o livro, você não precisa ler o livro para a criança, porque às vezes ela não vai conseguir ficar ali atenta, mas às vezes você tem um livro disponível perto de casa, você canta para essa criança, né? Você conversa com ela, porque as histórias não precisam ser só histórias escritas em um livro, né? Mas às vezes, quantas vezes tem um avôzinho que chega e faz uma brincadeira e conta uma piada, conta uma coisa para o neto, né? E diz assim, e conta da sua própria história. Olha, quando eu era criança, as crianças não faziam isso. Quando eu era criança, a gente não tinha isso, isso e isso que você tem hoje. Você está contando história. Você está colocando a criança em contato com a leitura, com a palavra, com a história. Você está transmitindo ali uma herança que vem muitas vezes dos seus ancestrais, né? É uma transmissão, né, que vem ali de valores da tua família. Então você não precisa só ter um livro para contar história. A criança conta história quando ela brinca. Né? E você brincando com a criança, você está estimulando ela nesse mundo, né? Nesse fantasiar, né? Esse processo de simbolização. Então, o quanto que é importante você proporcionar nessa fase da primeira infância a questão da experiência com a história, né? Seja ela de várias formas que existe, né? Enfim, até os trava-línguas também é uma forma de a gente trabalhar as histórias. Nossa, né? É uma boa ideia trazer alguém para falar do trava-língua e fazer o povo fazer o trava-língua, porque aquilo trava, né?
Oh, coisa boa de brincar de trava-língua, né? Trava tudo. Boa ideia. Ah, a gente está chegando no final. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu tinha, dentro da minha programação, né, eu tinha só acho que eu já comentei, eu tinha umas possibilidades, assim, de utilizar no Uhum. consultório, né, os recursos, a gente recriar, vou só pontuar, recriar contos e histórias, utilizando desenhos ou pinturas. Você, por exemplo, pode fazer uma autobiografia criativa, né, às vezes selecionar partes momentos marcantes da tua história e criar tipo uma linha do tempo. A gente pode trabalhar com criação de poesias a partir de objetos que a gente tem agora, né, no online. Eu já participei de oficinas, já fiz oficinas de assim, anda pela tua casa e busca um objeto que você goste, que te represente nesse momento. Enfim, ou então só busca um objeto. E aí, a partir disso, você pode fazer o processo, né? Você pode amplificar isso aí com uma história e trabalhar, enfim, os desdobramentos disso. E aí, se a gente pode trabalhar também a partir das leituras de texto, né? A questão da origem do nome, que eu falei para vocês lá atrás. Tem outras possibilidades da criação da poesia, de ler poesia de outros autores, e também da gente trabalhar com os sons, com as sensações que os sons despertam, de que palavras emergem com esses sons. Enfim, desenhar a partir de coisas sem várias, né? E aí eu fecho, então, minha fala, né, com o que Mônica traz, né, no sentido de que, assim, a poesia, filha do amor, é a voz do coração do homem, que a cada instante insiste em acreditar, amar e crescer. Poesia é luz, e sem ela empobrecemos, entristecemos e morremos. A poesia na terapia é reflexo da própria necessidade de buscar essa luz, né? Então, era isso, né? Tem uma frase aqui, às vezes dizem que a gente é feito de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Então, fica aqui minha gratidão, que vocês tenham um ótimo descanso e muito obrigada. Ai, que lindo! A pena que o tempo acaba, né? Porque a gente fica entusiasmada com tudo isso, mas pelo menos lançamos uma semente no ar, né? Para estimular o pessoal a pensar um pouco mais nas histórias, nas narrativas, nas poesias, né? nos pequenos poemas que, né, como vêm assim, brotam em nós, e como que eu vou trabalhar com tudo isso, né? Como eu vou levar isso para a minha vida, para me autotransformar. Não, como disse a menina ali, não quero transformar ninguém, que cada um que se transforme, não é? Porque eu vou me transformando, mas a hora que eu me transformo, o jardim todo fica florido, porque assim que nasce uma flor, mesmo que seja no meio daquele mato que a gente chama de mato coitadinho, né? Que é planta também, e nasce uma pequena flor, como tem a Regina aqui, amarelinha, né? Em todo esse quadrinho preto, já deixa a nossa floresta mais iluminada, mais encantada, mais cheia de curiosidades e de mistérios, né? A gente quer saber quem é que está por trás da flor. Então, isso é importante para nós, que também trabalha com imaginário, com estímulo, com criatividade, com sensibilidade, né? Nos leva a pensar muito no nosso lado, no nosso campo interior afetivo, aonde foi parar a minha afetividade, né? Onde que eu coloquei? Ela está aqui dentro, mas aonde eu coloquei? Como eu vou expressar essa minha afetividade? Por meio do processo criativo, né? Não é só abraçando, beijando, né? E quando você estava falando, a gente tem muitas histórias juntas. Né? Se pegar aqui, então, se eu pegar o Carlos Alberto e a Wanda, meu Deus, nós temos muita história para contar juntos, né? Sozinhos nós temos história, juntos nós temos história. Se eu
pegar você, Tássila, nós temos muitas histórias juntos. E aí você até me lembrou de muitas histórias passadas que estivemos juntas e eu já não lembrava mais. Olha que legal isso, né? Se eu pegar ali a Rose é uma história mais recente, então ela está mais viva na minha memória, o que nós passamos juntos. Então, é caminhar também dentro do campo da memória, quando nós estamos narrando as nossas histórias, né? E os nossos encontros. Estava lembrando do congresso de 2018, né? Que nós estivemos juntos, todos juntos no congresso de arte e terapia. Balneário, lá de Em Balneário. Balneário, em Balneário. Como foi gostoso, que acho que foi a última vez que ficamos juntos, né? Você, a Depois Vânia. você veio na palestra. Eu fui depois para Belém. Nossa, é que eu estava lembrando daquele momento tão lindo, né? Nós estávamos lá cantando, pulando e criando história, criando a história, né? Uma parte da história da arte terapia. Então faz parte, olha, nós fizemos e fazemos parte da arte, da história da arte terapia no Brasil. Então valorizar também isso, né? Nós somos pessoas que estamos criando um outro espaço de pensar e fazendo história. Porque a gente pensa que fazer história, que não é compor essas outras histórias, mas fazer história é participar, é criar um movimento, é criar uma nova forma de ver a vida, de dar um desvio naquilo que é normótico e criar um caminho diferente, né? Quanta coisa linda que a gente tem para contar. Olha, a dona Wanda e seu Carlos, nós prometemos escrever algumas lembranças nossas. Foi o nosso último encontro, nós falamos que íamos escrever sobre a nossa trajetória por Belém. Vou cobrar agora, ó. Vamos escrever sim. Estou cobrando no ar aqui, todo mundo vai ficar esperando. E vai ser uma bela história. Tem muitas ali, né? Passeio ali, foi maravilhoso. A Regina está escrevendo gratidão. Tássila, muito bom conhecer você e sua proposta de trabalho. Obrigada. E apagou. Por nos trazer histórias e poesia e também Sônia pela oportunidade. Obrigada, Regina. Eu que agradeço. E eu estou aqui plena de histórias para contar e de alegria no coração de ter te ouvido, gostoso, com essa fala gostosa de Belém, né? Aquele sotaquezinho gostoso, embalado em história. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter você e ouvir você, muito bom. Então, a minha gratidão por esse momento maravilhoso que você nos propiciou, né, de estarmos aqui juntinhas. Muito bom. Eu que agradeço, né, essa também oportunidade, né, da gente levar um pouquinho da nossa região, porque assim, a arte terapia no Brasil a gente vê muito forte no centro-oeste, no sul-sudeste, né? Mas aqui no norte a gente está plantando as sementinhas, e não é de agora, tem mais de 10 anos que eu já estou plantando essas sementinhas por aqui, né? E aí a gente tem aí não agora... é por falta de chuva, né? Não é por falta de chuva, né? É o tempo da semente para florescer. Mas aí estão florescendo agora muitas flores nesse jardim arte terapêutico, né? E se Deus quiser, a gente em breve aí, se Deus quiser, aí vai nossa associação ganhando mais esse espaço, né? Associação Paraense, tá nos projetos. Mas é isso, é te agradecer, Sônia, né? Agradecer vocês por partilhar, porque é tão gostoso partilhar essas histórias e acessar as memórias, né? Acessar os afetos que vêm com elas, né? A gente ter esse momento. Antes, eu não sei aí, não sei nas cidades de vocês, mas antes as pessoas aqui tinham o costume de sentar nas portas das suas casas e conversar e contar histórias. Hoje a gente não tem mais isso, não consegue mais fazer isso, é muito raro, né?
as pessoas que conseguem ainda fazer isso, de ter esse momento de troca, né? Então, foi esse momento que a gente teve de sentar, de trocar, e vocês aí na casinha de vocês. Imagino que tem muitas histórias aí, se cada um fosse compartilhar uma, a gente fizesse aí um experimento aí para compartilhar uma, e a gente não ia sair daqui hoje. Mas muito obrigada, tá? Pela participação e pelo convite, tá, Sônia? E aí encontro, né, os alunos na aula, né? Vamos encontrar todos e vamos sim. Olha, a Cândida abriu a tela, graças a Deus, que bom. Vamos até propiciar para o ano que vem, quem sabe, um curso de contação de história, um mini curso, né? Desses que nós estamos fazendo, de 4 encontros, que pelo menos vai dando, assim, dá um respiro para ter um pouco mais. Então, vamos projetar. Eu acho que tudo que o imaginário traz, a gente pode realmente concretizar. Já fica o convite para fazermos um mini curso para o ano que vem. Né? Um mini curso que daí a gente compartilha essas histórias. E por vocês todos que estiveram aqui presentes e que estarão vendo também a nossa live, né? Eu espero que tenham aproveitado bastante. E uma gratidão imensa de estarmos juntos mais um pouquinho, mais uma missão cumprida, mais um dia de compartilhar conhecimento. Né? E, gente, eu vou pedir para vocês agora levarem essa live para os nossos amigos, porque hoje nós tivemos um probleminha, foi um estímulo maravilhoso, ver de outra forma, apagou. Tássila, lê o resto. Foi um estímulo maravilhoso para ver de outra forma a nossa história que está presente em tudo. Isso, olha que lindo, Adriana, gratidão. E eu vou pedir para vocês compartilharem com seus amigos a nossa live, que eu acho que foi muito rica. Nós tivemos um probleminha na nossa divulgação com o nosso link, então muita gente ficou sem conseguir entrar. Então, eu acho que vão gostar muito de receber esse presente esse final de semana. Né? E vou deixar aqui para nós o que a gente deixa sempre. Beijos coloridos, muito beijos coloridos, Tássila. Beijo para o Theo, beijo para o José Alves, beijo para todos vocês, amores. Beijo, beijo, gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão, gente, linda. Gratidão, Sônia, gratidão, Tássila, gratidão à Unipaz, gratidão a todos que estão fazendo essa história nesse momento. Que lindo. Obrigada, amor. Beijo especial para você.